Programa Casa Sul. O arquiteto Yuri Vasconcelos fala hoje sobre um dos espaços urbanos mais queridos de Curitiba, o Largo da Ordem. Entre os bairros de São Francisco e centro de Curitiba, encontra-se o Largo da Ordem, o ponto central e focal do setor histórico de Curitiba. O Largo da Ordem ela foi, durante os séculos XVIII, XIX e XX, um importante centro comercial de Curitiba. Na verdade, ele era a mais importante localização para fazer as transações comerciais que vinham das regiões ao redor de Curitiba e também vinham de outros estados através dos tropeiros. O Largo da Ordem ele teve vários nomes, esses nomes eram sempre ligados a essa igreja aqui atrás. O primeiro nome do largo foi Pátio de Nossa Senhora do Terço. Isso foi no século XVIII. No século XIX, o nome foi alterado quando a igreja passou para uma outra ordem religiosa. Ela passou então a chamar o espaço de Largo de São Francisco das Chagas. Já no século XX, mais uma mudança no nome. E ela então recebe o nome de Pátio da Ordem Terceira de São Francisco. Em 1917, essa conexão que existia entre a igreja e o largo, o nome do largo, é quebrada. Então hoje, oficialmente, o nome desse espaço é Largo Coronel Enéas. Mas as pessoas se apropriaram do espaço e do nome e chamam de forma afetuosa de Largo da Ordem. Entre as várias edificações que têm interesse histórico e também arquitetônico, nesse espaço encontra-se também a única edificação colonial portuguesa bem preservada e existente em Curitiba, que é a Casa Romário Martins. E hoje ela abriga um importante espaço cultural e museológico que leva o nome de um cronista e jornalista que morreu em meados do século passado, o Alfredo Romário Martins. Além dessa construção, existe também o ponto focal do espaço, da praça, que é o bebedouro. Esse bebedouro ele é originário do século XVIII e ele está exatamente como ele foi construído. Ele foi preservado dessa forma. O principal propósito dele era dar apoio aos tropeiros que passavam aqui no centro de Curitiba. Então os tropeiros vinham, sempre, obviamente, eles carregavam bastante peso e esse transporte era feito exclusivamente por mulas ou cavalos. Então eles tinham que ter esse espaço para os cavalos poderem beber água. E o bebedouro está aqui, na verdade, refletindo esse passado comercial do Largo da Ordem. O interessante do Largo da Ordem é que ele serve como um nodo de conexão com vários pontos importantes do centro de Curitiba. Eu lembro que quando eu era pequeno, o Largo da Ordem sempre teve essa veia voltada para a arte e para a cultura. Eu fazia um curso de artes ali, um pouquinho depois do Largo da Ordem, e sempre vinha da Praça Tiradentes, descia ali na Praça Tiradentes, e para chegar até o Largo da Ordem eu precisava passar por uma passagem subterrânea, justamente evitando uma via bastante movimentada que tem entre a ligação da Tiradentes com o Largo da Ordem. O túnel é escuro, ele é um túnel meio... remete a um certo perigo, a algum tipo de desconhecido que existe debaixo da terra. Mas quando você passa por essa transição, passando por debaixo dessa via, e você sobe a escada, você encontra esse largo, que ele se abre, como o próprio nome sugere, com todos esses edifícios voltados para você. Então era uma sensação muito curiosa, interessante, de afeto, de acolhimento, de sair desse túnel, lá vindo da Tiradentes, e chegar no Largo da Ordem. Aqui também no setor histórico existe uma lenda de uma série de túneis que interconectam vários desses edifícios históricos que a gente está falando. Eles, teoricamente, partiriam das ruínas da igreja de São Francisco de Paula, que são as ruínas de São Francisco, na parte mais alta do setor histórico, interligaria a catedral, a igreja do Rosário, a igreja
essa igreja aqui do Largo da Ordem, a Igreja do Largo, e conectaria até mesmo o Colégio Estadual do Paraná. O interessante aqui é esse imaginário que se cria através dessa história, dessas lendas dos túneis. As pessoas se apropriam dessas histórias e automaticamente elas se apropriam de um pedaço do próprio setor histórico, elas se aproximam, se ligam ao espaço. Então, na verdade, apesar de ser um imaginário coletivo, ela não deixa de ser também arquitetura e urbanismo. Por quê? Porque é uma construção mental de uma comunidade sobre aspectos de percurso, aspectos de construção que existem só na cabeça das pessoas. Então, além de ela ser uma cidade imaginária, ela também muda de pessoa para pessoa. Isso também é urbanismo. Programa Casa Sul. Oferecimento. Madeplast, a inovação da madeira, sustentabilidade, resistência e beleza em seu projeto. Decks, passarelas, pérgolas e coberturas em madeira ecológica, fabricada exclusivamente com descartes de madeira e plástico reciclado. Mais durabilidade e beleza em seu projeto. Disponível nas melhores lojas do Brasil. Madeplast, a inovação da madeira. www.madeplast.com.br